Aos 16 anos, um clube inglês fez algo que nunca tinha feito por ninguém. Aposentou a camisa de um garoto que tinha jogado só uma temporada no time principal. A decisão foi tão estranha que os próprios torcedores do clube zoaram a diretoria por isso. 7 anos depois, aquele garoto vale mais de 100 milhões de euros e é comparado a lendas como Zidane. A pergunta é: o que a diretoria enxergou que ninguém mais tinha enxergado? Se você não acompanha o futebol europeu de perto, Jude Bellingham hoje é considerado um dos melhores meio-campistas do planeta. Capitão da seleção inglesa e uma das principais peças do Real Madrid. Mas a trajetória até aqui é bem mais estranha, e bem mais rápida, do que a maioria dos jogadores desse nível. Jude nasceu em Stourbridge, uma cidade pequena no interior da Inglaterra, em 2003. O pai, Mark, era policial durante o dia. E, nas horas vagas, um atacante amador que, ao longo da vida, marcou mais de 700 gols em times de base e várzea. 700 gols. Nunca em nível profissional, mas o suficiente para criar, dentro de casa, uma obsessão genuína pelo jogo. Foi o próprio pai quem matriculou Jude numa academia de base ainda aos 7 anos. A entrada foi pelo Birmingham City, clube da própria cidade. Subiu rápido. Aos 14 anos, já jogava contra times sub-18. Aos 15, estreava pela equipe sub-23. E foi aí que aconteceu algo que praticamente nunca acontece. Aos 16 anos e 38 dias, ele foi promovido direto pro time principal. Bellingham se tornou o jogador mais jovem da história do Birmingham City a estrear pelo profissional. 19 dias depois, também virou o artilheiro mais jovem do clube. Mas repara, numa temporada inteira, ele fez só 4 gols em 44 jogos, números discretos, nada absurdo. Ainda assim, quando ficou claro que Bellingham ia deixar o clube com apenas 17 anos, a diretoria tomou uma decisão sem precedentes, aposentou a camisa 22. Número que ele usava. Isso normalmente é reservado para ídolos que passaram a carreira inteira num clube, não para um adolescente que jogou uma única temporada. A repercussão foi imediata, e não foi positiva. A decisão foi ridicularizada pela imprensa inglesa e até pelos próprios torcedores do Birmingham, que acharam um exagero sem tamanho. O próprio Bellingham, anos depois, admitiu publicamente: sinceramente, eu provavelmente não mereço isso pelo que fiz em campo. Só que tem um detalhe que muda tudo. O clube não estava homenageando o que ele já tinha feito. Estava apostando no que ele ainda ia fazer. Com a saída do Birmingham certa, o caminho óbvio seria assinar com um gigante inglês. E foi exatamente isso que quase aconteceu. O Manchester United fez uma proposta forte. E o garoto de 17 anos tinha ali, na mesa, a chance de jogar num dos clubes mais tradicionais do mundo. Perto de casa, na liga que ele cresceu assistindo. Ele recusou. Escolheu o Borussia Dortmund, um clube alemão, numa liga diferente, longe da família. A decisão foi calculada. O Dortmund tinha um histórico recente de colocar jovens promissores direto no time principal, como tinha acontecido pouco antes com Jadon Sancho. Bellingham apostou que precisava de minutos em campo, não de conforto. A aposta se pagou rápido. Na estreia pela equipe alemã, contra o Duisburg, ele marcou um gol logo na primeira meia hora, e se tornou, aos 17 anos e 77 dias, o artilheiro mais jovem da história do clube em um jogo oficial. 2 anos depois, em outubro de 2022, quebrou outro recorde. O de jogador mais jovem a começar uma partida de Champions League pelo Dortmund. Antes de te mostrar até onde essa aposta levou ele, porque o próximo capítulo é ainda mais impressionante. Só uma pausa rápida. Se você curte esse tipo de história, de decisão arriscada que compensa, deixe agora seu like e inscreva-se no canal. É isso que nos faz entender se estamos no caminho certo na escolha dos conteúdos. Agora vamos seguir com o vídeo. Depois de 3 temporadas se destacando na Alemanha,
Bellingham virou alvo de praticamente todos os gigantes da Europa: Liverpool, Chelsea, Real Madrid. Em junho de 2023, o Real Madrid fechou o negócio. Uma taxa de transferência de cerca de 103 milhões de euros, que podia ultrapassar 130 milhões dependendo de metas de desempenho. Para colocar em perspectiva, aquele mesmo garoto que, 6 anos antes, tinha sido promovido, direto de um time pequeno da segunda divisão inglesa, agora custava mais de 100 milhões de euros para um dos clubes mais vitoriosos da história do futebol. E o detalhe simbólico: no Real Madrid, jogadores não escolhem qualquer número de camisa. Bellingham pediu a camisa 5, em homenagem a Zinedine Zidane, o meio-campista que ele sempre citou como ídolo. Ganhar esse número, num clube com essa história, é território reservado para poucos. O que essa história tem de mais interessante não é a velocidade da ascensão, é o padrão de decisão por trás dela. Em pelo menos 2 momentos-chave, Bellingham, e quem o aconselhava, escolheu o caminho mais difícil e menos óbvio no curto prazo: trocar conforto por oportunidade de jogar, trocar tradição por ambiente de crescimento. Isso não garante nada sozinho. Muitos jovens promissores fazem apostas parecidas e não dão certo. Mas ajuda a explicar por quê. Hoje, aos 22 anos, ele já é capitão de uma seleção nacional e uma das principais referências do futebol mundial, num ritmo que a maioria dos jogadores de elite leva o dobro do tempo para alcançar. Se você gosta de entender as decisões por trás das carreiras, não só o resultado final, mas o caminho até lá, se inscreve no canal e ativa o sininho. É esse tipo de história que eu trago aqui toda semana. Por falar nisso, comenta aqui embaixo qual história tem curiosidade de ouvir. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.